Beleza, arrasou. A pergunta da colega foi a seguinte: éramos 4 na vara, que precisa de 4 na vara realmente, por que que houve redução para 2? E não teve a reposição? A resposta é essa mesmo, não teve reposição. Por quê? Porque a colega que era mais produtiva, que era a Raquelzinha, beijo para ela, coraçãozinho, cristalzinho, né? Raquel Hilarião, maravilhosa. Raquel, ela já estava, ela entrou logo no início do contrato. O contrato dela estava para vencer já. Então o contrato dela já terminaria em junho. Entendeu? Então, na verdade, acabou que iria haver isso. E como a seleção já estava vindoura, eu penso que pelo aspecto voltado para o planejamento de vagas para o concurso, ele fala concurso por hábito, né, por vício de linguagem, mas para a seleção, então acho que tinha que cometer um bloqueio, tipo assim, vamos parar aqui, né? Vamos parar de chamar até aqui. Chama muito, tá, gente? Chama até 500, 600, coisa do tipo. Mas vamos parar de chamar por aqui, porque a gente tem que dizer quantas vagas realmente que tem. E além disso, Raquel, ela virou jornalista, então ela seria de qualquer jeito. Seria por causa do contrato e seria por causa disso também. Enfim. E além disso, e a outra colega, que é outro ponto também importante também falar sobre a questão da carreira também, tá? Desse contrato. A outra colega, que é a Priscila acabou de ter bebê, entende? Então é mamãe agora. Então, como mamãe, ela também não está de licença maternidade. E como nós somos contrato, nós não temos a mesma proteção jurídica de um funcionário, que tem que ter reposição, e mesmo se fosse tudo cargo público, mesmo assim seria um servidor para poder estar com 2, então não teria esse ponto. Então, essa é a realidade que está acontecendo. Então, gente, vocês têm que ver esse ponto daí. Outro ponto é o seguinte, mudando aqui um pouco de assunto, desse rolê, engraçado porque hoje eu estou de manhã, estou empolgado, né? Estou falando como o quê? O pessoal fala que eu tenho uma mente de manhã bem mais acelerada, é verdade. Eu acho que é hábito de dar aula em faculdade, né? Enfim. A gente tem falado muito assim, massa, arbitragem é o que há, mediação, vamos mediar e todo tipo. Mas deixa eu puxar um pouco a sardinha para o meu módulo, que eu vou minha parte, que é de conciliação, né? A conciliação. Para depois eu voltar aqui para o nosso centro aqui, nossa parte do mais roteirizada. Gente, até pelo que vocês, quem já, eu não sei, esse curso provavelmente ele vai ser, talvez, até repassado ou revendido depois para outras pessoas que não estejam necessariamente vinculadas nessa coisa dessa seleção, nesse aspecto mais pragmático e objetivo, mas o fato é que tem havido um certo desprestígio narrativo sobre a conciliação. É como se a conciliação fosse algo ruim, e a mediação fosse algo arrasante, positivo, né? Você não percebe essa discussão? Todo mundo fala com mediação, com os olhos brilhar, porque é mediação. Mas veja só, nós já vimos, inclusive, até vocês viram isso, e até quem fez a prova sabe, pelo aquele manual de perguntas e respostas, né? Que a mediação, ela não é aplicável a todos os casos. A mediação, ela é aplicável quando você tem uma relação prévia, primeiramente tem isso. Segundo, que a mediação submete a sessões de mediação. Então a mediação não se aplica a tudo, ela é mais cara, ela é mais demorada, e nem todo mundo está disposto a submeter à mediação. Porque a mediação é um processo que eu brinco assim em sala de aula, que é mais parecido com uma sala de aula de graduação ou pós esse tipo de curso, que é quase um processo quase que terapêutico. Porque o mediador, ele é simplesmente uma pessoa que vai fazer aquela escuta ativa e vai fazer com que as partes saiam daquela espiral de conflitos e foca na questão. Quase o quê? Exatamente, justamente. Então você tem que entrar naquele rolê ali, aquele rolê realmente de disponibilização com relação àquela história. E a conciliação parece que é algo que meio que está sendo meio que extinta, né? A sensação que tem é como se a conciliação estivesse entrando em processo de extinção. Não, peraí, vamos colocar mediador. Só que, voltando a falar sobre custo, a mediação custa mais caro. E quando eu falo em custo, eu não falo só de custo que você tem que investir no que é melhor. Tem que investir naquilo que é possível, naquilo que é adequado. Por isso que os meios de conciliação de conflitos são os meios adequados de resolução de conflitos. E muitas vezes a conciliação vai ser o meio mais adequado.
Porque ela é a mais objetiva, ela se aplica a relações o quê? Inclusive até pergunta de prova de vocês, a relações mais objetivas, e se aplica a tudo, inclusive numa relação de consumidor com fornecedor também, e outros tantos casos também. Então, vocês têm que começar a aprender a falar sobre conciliação. E para poder você conciliar, e é uma coisa que eu trouxe na minha exposição, no momento eu vou falar sobre isso, ao longo do dia de hoje, estou vendo na segunda-feira, mas talvez hoje já, você tem que saber falar sobre negociação. Coisa que, na verdade, a gente passa ao largo disso na formação jurídica. A gente não aprende a negociar. E não aprende, por exemplo, que existem técnicas de negociação. Técnicas de negociação para poder você conseguir criar aquele ambiente para poder negociar. Claro que eu não estou aqui sendo Alice, né, no País das Maravilhas, ao achar que todo mundo terá aquele mega tempo para negociar, sobretudo numa realidade de você, do conciliador, do juizado, que tem que fazer, às vezes, 20 conciliações numa tarde. Tem pauta que é assim. Mas, às vezes, você consegue, com argumentos mais fortes, você provocar esse tipo de negociação. Então, galera, minha mensagem nesses primeiros minutos, esses longos primeiros minutos aqui da nossa aula, é esse. Se você não souber desenvolver técnicas de conciliação, especialmente não para levar para o judiciário, estão me entendendo? Porque isso aqui não é só para o judiciário, mas levando também para você saber dialogar com o seu colega, porque você tem um colega da outra parte, você, doutor, vamos tentar um acordo? Isso é uma falha muito grande para a sua sobrevivência. Esqueça, nós não estamos litigando no que nós imaginamos que é um tribunal americano. Que você chega lá e nem de filme. Até porque eu conheço um pouco da realidade do direito norte-americano, por intercâmbio, por visita e por outras aspectos profissionais, e não é como os filmes contam. A situação americana é parecida muito com a nossa. Judiciário congestionado, processos que se emperram, e a mesma coisa. Então, tem que necessariamente aprender a conciliar. Então, vamos lá, voltar aqui ao nosso marco. Então, primeiramente, qual vai ser aqui na nossa informação? Primeiramente, é inevitável, as disputas são inevitáveis disputas. Segundo ponto que vai acontecer também é o seguinte, aumento das demandas, por tudo aquilo que eu estou lhes falando, tá? E esse aumento das demandas, tem 1000 estatísticas sobre isso, o próprio CNJ, ele trabalha com essa ideia, então não adianta você querer trabalhar com a ideia de, por exemplo, vamos tentar eliminar conflitos. Galera, não existe isso não. Você tem uma mente, vou falar uma coisa, gente, didaticamente, tá? Mas você tem uma mente para o crime entre aspas, tá certo? É a mente de nós advogados, né? É assim. Porque a lei trava de um jeito e você cria um destravamento. Então, para aqueles que já estudam o processo civil há um tempo, sabe que no CPC antigo foi criada a exceção de pré-executividade, por exemplo. Então, no processo de execução, que no modelo antigo o executado tinha que necessariamente garantir a execução para poder pretender embargar e discutir algo do que está sendo certo, é executado, você tinha que garantir. Mas aí veio alguém, e se o título for podre, tinha prescrito, for falsificado? Eu tenho que garantir a execução? Não é injusto? Então você cria vários rolês, vários argumentos, e aí realmente não adianta você pretender eliminar o nível teórico, por que não? Cada vez que você tenta eliminar com uma norma autoritária, a ciência jurídica cria 20 maneiras de burlar aquele caminho. Então temos que buscar a forma de acolher e desenvolver, portanto, esse novo perfil do profissional que vai assim ocorrer. Aí entramos nos chamados MASC, não sei se o professor dos anteriores já esse termo, MASC, falaram isso aqui? MASC? Não, parece Maskman, né? Falando que eu sou muito otaku, sabe o que é otaku? Otaku é aquela pessoa que adora a cultura japonesa, né? Então, eu adoro Sailor Moon. Sailor Moon é um desenho assim que eu adoro Sailor Moon, né? Ninguém sabe o que é Sailor Moon, eu sei. Um cara de 40 anos de idade fala que gosta de Sailor Moon, PQP, né? É foda. Mas, enfim. Mas, Sailor Moon, Jaspion, Change. Mas você conhece Jaspion Change, Patrick? Você conhece? Não? Tá vendo? Tudo novinho, tá vendo? Tem que idade você, Patrick? 26?
Tá vendo aí? Explicou, né? Então acontece. Power Ranger conhece, não conhece? Ah, lógico. Power Ranger é a versão, né, enlatada do que é bom, né? O bom é o japonês. Então vamos lá. Então Mask é justamente a sigla para uma coisa que você já conhece, que são meios adequados de solução de conflitos. É isso que é Mask. Então, gente, comece já a entender uma coisa. Existe um linguajar dessa história toda, que é o linguajar dessa coisa de conciliação e de mediação e desses meios. Tem várias siglas, essa que a gente vai conhecer várias siglas ao longo do dia de hoje, tá? Que é, na verdade, essas siglas por aí. Então, quando eu falar em Mask, eu estou falando, na verdade, desse guarda-chuva que envolve a arbitragem, a mediação, a conciliação, a justiça restaurativa e outros tantos meios também. E aí, vem esse ponto daí. Já que estamos falando de curso, adoro quando é curso. Curso, na verdade, o MASC, ele vem de uma sigla que vem de inglês. Às vezes vocês veem em inglês essa sigla, vamos ser inteligentes. A sigla ADR. A sigla ADR. Anotem aí o que é ADR, mas o ADR não vai dar para poder botar aqui nessa tela. Eu vou trocar, tá, gente? Licença rapidinho, que eu deveria ter colocado na outra tela. Mas o ADR, ele vem do equivalente língua inglesa, e é bom porque eu estou falando da língua inglesa, não sei porquê. Ele vem do inglês. Vamos ver como está o Pink Blue de vocês. O Alternative Dispute Resolution. Eu adorava ler textos em inglês na escola. É sempre assim. Quem vai ler o texto em inglês? Belmiro, sempre. Adorava. Enchia a boca, falo essas coisas. Né? ADR. E por que começou lá nos Estados Unidos, né? E pegando aí a frase da... Eu estou viciado na blogueirinha, PQP, velho. Na blogueirinha, né? Não tem no Brasil, tutupom, né? Por que não tem no Brasil? Por que isso veio do exterior? Por quê, galera? Porque veio dos Estados Unidos, da Inglaterra e por aí fora, mas sobretudo dos Estados Unidos, essa questão. Porque, assim, o judiciário não vai conseguir abarcar tudo. Porque por mais que o judiciário até conseguisse uma mega dotação orçamentária para poder sanear tudo, outras 5 vezes mais disputas surgiriam. Então tem que ter a ADR. Então a ADR é igual ao MASC. Então, eita, saiu errado. Então, assim, na verdade, vocês vão ver, onde se falar MASC, vai estar também a mesma coisa de ADR, que são, portanto, os meios alternativos de solução de conflitos, tá? Existe aí o rolê, quem foi que criou, estabeleceu MASC, né? No caso o ADR. Quem criou o ADR foi um cara chamado de Frank Sander. Esse Frank Sander, ele criou o ADR em 1970 e criou em 1970 na escola de, ó que chique, Harvard. Eu estou doido para poder fazer um curso de verão em Harvard e botar no meu currículo. Entendeu? Terminar o doutorado, vocês vão ver, rodar o planeta inteiro. Já estou pensando nos lugares. Preciso só ganhar dinheiro para isso. Né? Vou me dar em curso para isso. Tá? Vou ter que pagar minhas viagens, pagar meus boletos, meus cartões de crédito. Mas Frank Sander, ele foi, vamos dizer, o pai da ADR. Então, Frank Sander, ele foi o pai da criação desses meios alternativos de solução de conflitos. Para os que são concurseiros e concurseiras, que às vezes não querem só parar por aqui, e não devem parar por aqui, tá, gente? Na seleção de lei conciliador, eu, sem desprezar a função, mas penso como se não é um tipo de atividade que você tem que entender que é uma atividade provisória, tá? Primeiro que ela é provisória mesmo. Segundo, que tem que ser uma atividade provisória para vocês buscarem algo mais interessante, né, algo mais que vocês tenham aquele cargo, né, que normalmente quem faz a seleção é porque está pretendendo
depois uma carreira jurídica efetiva, né, por aí afora, isso é cobrado também em prova. Então, aqui tiver a oportunidade de estarem vendo esse curso depois, às vezes cai em questão até objetiva. A ADR desenvolvida por Frank Sender em 1970, eles falam, E tipo isso? É exatamente isso. Então, Frank Sender, na década de 70, em Harvard, ele desenvolveu a teoria voltada para a ADR. E, portanto, ele acabou influenciando, tá certo? Influenciando a política judiciária dos Estados Unidos. Nos anos de 1970, 1980 e assim por diante. Então, vamos dizer que até 1970, você tinha aquela ideia nos Estados Unidos de monopólio da jurisdição. A jurisdição tinha monopólio, né? E aí, então, vamos pensar em correr do monopólio, porque é aquela coisa, né, gente? Para ter monopólio tem que ter qualidade, né? Para ter qualidade vai ter que ter como garantir essa qualidade. E vocês estão vendo aí que tudo que envolve esse rolê aí brasileiro de discussão, de quebrar monopólio de uma empresa A, B, C ou D, envolve justamente o quê? Porque não consegue entregar a qualidade. Qual a discussão que tem sobre os Correios? Qual é ela? Que fala isso. O Correio sumiu com a minha correspondência. Por quê? Monopólio. Não estou criticando nem favorecendo, por favor, lados políticos polarizados. Não estou aqui defendendo nem nada. Estou falando só que é uma questão que tem que ser vista. E é engraçado isso, porque quando a gente fala em Brasil, tá? Quando fala em Brasil, tudo que vem do Brasil, sobretudo numa época em que o Brasil ainda não tinha internet, né, na época, então no Brasil vai demorar muito tempo. Então eu cursei, por exemplo, graduação em Direito, eu entrei em 99 e saí em 2003. Então, assim, eu saí já tem um bom tempo, mas também não saí, tipo assim, há 50 anos da graduação, né? Senão, né, por favor, mega skincare, mega botox, né? Pelo amor de Deus, tá desse jeito assim, né? Imagine. Mas o fato é que o seguinte, é que a gente não falava nada disso. Eu vou lhe ser muito sincero. Eu só ouvi falar da mediação, da palavra mediação pela primeira vez, lá quando eu virei coordenador de curso na Rui Barbosa, em 2010. Eu sei, eu estou aqui levantando a bandeirinha da ignorância, eu sei disso, mas eu prefiro me colocar como ignorante do que ficar pagando de porretão, porque eu não sou, eu prefiro não ser. Mas não sabia, eu falei, o que é mediação mesmo? A professora Marília Amorim, que eu tenho o maior carinho por ela, trabalhou comigo na minha equipe, e hoje ela é reitora na FBV, Marília queridíssima. E aí o que acontece? Marília foi quem falou, discutiu isso. Tanto que a tese de doutorado da professora Mônica Carvalho e o trabalho de mestrado da professora Marília, sobre balcões de cidadania, quando levado nos seus respectivos programas, Mônica lá na Espanha e Marília aqui na UXAL, foi algo tipo assim, uau, que coisa fantástica. E hoje a gente é uma coisa meio que, entendeu? Eu digo isso porque é trivial, mas na época não era trivial. Então, veja que lá para 2010, 2011, tem uma razão disso no Brasil. Portanto, é que tais meios começaram a ser mais discutidos. Mas realmente vejam que, mesmo nos Estados Unidos, você vai ter daqui a 70 e 80. Então, eu estudei graduação em Direito, pensando naquela ideia assim, litigiosa e tal, e que o acordo era feito de uma maneira bastante, portanto, ainda preliminar, de maneira sem nenhum tipo de técnica, portanto, em relação a essa ideia daí. Outra pessoa também que vai ter com relação a esse ponto foi o seguinte. Eu falei a você do Frank Sender, no caso, Frank Sender, e teve uma disputa de Frank Sender versus Owen Fez. Eu vou colocar essas biografias no material de vocês, tá? Mas não são livros muito vamos dizer assim, exóticos, não. São livros da FGV, livros, inclusive, baratíssimos, tipo de R$20, que tem na Amazon, que vocês podem comprar o e-book da Amazon, uma coisa super fácil de achar, mas terão os tópicos disso. O que acontece disso? Frank Sender, ele falou que a ADR é uma coisa, portanto, positiva, botar uma carinha feliz, né? Uma coisa que ajuda.
Já Owen falou que o ADR era uma coisa ruim, porque naquele argumento todo que a gente bem conhece, aquele argumento de que estaria enfraquecendo o judiciário, estaria, no caso, retirando do judiciário o monopólio, trazendo insegurança jurídica, uma série de argumentação por aí afora. E você sabe também que nos Estados Unidos você tem algumas disputas entre universidades. Então, Frank Sander foi como eu já falei você, de Harvard, e Owen foi de Yale. E essas universidades americanas formam as chamadas, no caso, botei aqui errado, desculpa, como é que escreve? Formam as chamadas universidades, a chamada Ivy League. Ivy League. O que é a Ivy League? A Ivy League, vamos dizer que é o grupo de universidades americanas mais importantes. Então, tem treta entre elas. Para dizer, o que eu falo é melhor do que o que você fala. Então, às vezes até que o paradoxo, né? Numa discussão em que está falando de tentar resolver conflitos de maneira não adversarial, você tem uma disputa argumentativa sobre quem é que vai ganhar a disputa, não é curioso, a disputa sobre quem é que vai ganhar o argumento de o que é esse ponto daí. E Owen ele fez um trabalho, o trabalho é literalmente o trabalho dele, traduzido em português, é o trabalho contra acordo, publicado em 84. Esses anos que eu boto para vocês aqui é interessante, porque eu gosto de botar os anos? Porque mostra o quê? Que em 84, porque dá a sensação seguinte, Frank Sander em 70 pensou nisso. Aí parece que a partir daí, né, a coisa estava mais ou menos já consolidada. Claro que eu falei a vocês antes que começaram as políticas judiciárias americanas a começar as iniciativas sobre isso. Mas veja que até 84 vem aí uma pessoa, vem um sujeito, que o Owen diz o seguinte, peraí, nada disso. Esse negócio aí está errado, tem que parar esse negócio daí, porque isso aí está enfraquecendo o judiciário, está trazendo insegurança jurídica. A gente fala isso aqui, a gente fala, nossa, que cara né, cara péssimo esse Owen fez, né, que é uma pessoa mal amada. Mas, por exemplo, atira a primeira pedra quem não falou mal do tema de, por exemplo, constelação familiar, por exemplo. Né, meninas? Não é isso? E meninos tutupom. Né? Não? Pois é. Porque, por exemplo, o juiz baiano, você sabe o nome dele de cabeça? Eu sempre esqueço o nome dele. Tem um juiz baiano do interior, lembra aí, que ele, desculpa, viu, doutor? Que ele começou a fazer as constelações, além do celular, pesca aí na moral, ele começou a fazer a constelação familiar. Constelação familiar, em síntese apertadíssima. Eu acho que a professora Fernanda vai trabalhar isso aqui com vocês, provavelmente, não sei. Se não, vou sugerir para ela, se der tempo de falar um pouquinho sobre isso. Mas começou a falar sobre uma ideia de representatividade de conflitos, para que as pessoas possam perceber que o seu conflito familiar não é algo tão relevante assim, porque tem o outro é muito pior do que o seu. Então, vamos, na verdade, discutir isso. Essa é uma das vertentes que a constelação familiar acaba demonstrando. Claro que tem um rolê. Achou? Samir, não é isso? Doutor Samir, exatamente. É exatamente isso mesmo. Doutor Samir, parabéns. Então ele começou a fazer essa linha e tem bem a ver com o papel do juiz hoje. O juiz hoje está até no nossa ementa, o juiz ele deve se colocar na ideia de promover sempre a autocomposição de conflitos. E não é só essas engessadas, mas outras tantas também. Então veja que hoje, se vocês acham estranho que tenha uma pessoa como Owen fez, dito lá que esse negócio está errado, tem que parar com esse negócio aí, veja que é o mesmo argumento que hoje em dia se utiliza, como tem que parar esse negócio aí, com, por exemplo, com um juiz, um magistrado, que tem um trabalho belíssimo de fazer constelação familiar. E quem atua na área de família sabe muito bem o seguinte, que na área de família, poucos são os magistrados, não estou falando porque o magistrado não queira fazer, mas poucos são os magistrados que acabam dando sentença de mérito em processo de família e sucessões e envolvidos. Porque conflito familiar, gente, é treta. Meninas? Corajosos são
os advogados e advogadas que envolvem atuam na área familiar. Eu sempre digo isso, eu não sou uma pessoa da área criminal, já fiz e já faço algo na área criminal, quando eu vejo que a área criminal é aquela área que todo advogado tem que saber fazer, porque é o pronto-socorro do direito, muitas vezes, com o devido respeito ao professor Caio Rangel, mas eu falo assim, você tem que saber, o médico radiologista, que é aquela coisa mais assim distante possível, né, entre aspas, do paciente, tem que saber fazer um parto, tem que saber dar uma massagem cardíaca, dar um socorro, né? Assim como o advogado tributarista tem que saber soltar uma pessoa aí que foi presa em situação de flagrante, ir para uma custódia e coisa do gênero. Então, quando eu faço, então eu prefiro 20 atuações criminais do que um processo de família. Prefiro do que, porque, gente, sabe, tipo, e minha nerdice, né? Minha nerdice super assumida. Eu até mudei agora na minha bio no Instagram, eu vou botar de volta ela. Mas você tem no personagemzinho, né? Você tem o life, né? Do personagem, né? Que é todo cheio. Eu sinto assim, que o life ele vai esgotando, né? Aí com a área de família sai assim comigo, ó, esgota no instante. Eu canso logo com relação à área de família, porque envolve toda uma carga e realmente vocês têm que perceber que isso é necessário. Então, na área de família, não existe você atuar na área de família, por exemplo, sem conhecer as técnicas, sem conhecer os masques, porque senão você vai ter problemas sérios ligados a isso daí. Bom, então veja que teve essa disputa por aí afora e tal. Owen-Fez falou coisas no seu artigo bombástico, coisas sem sentido de forma nenhuma. Owen-Fez falou vários argumentos positivos. O cara é de Yale, pelo amor de Deus. Mas o fato é o seguinte, a gente tem que avançar, porque tem um pressuposto muito forte. O judiciário não dá conta. Não dá conta. Eu comecei ilustrando pelo juizado especial uma coisa da minha realidade, para vocês perceberem que não dá conta lá, não dá conta aqui, não vai dar conta em lugar nenhum. Então, a gente tem que perceber esse ponto daí. Aí vem Brasil. E Brasil já tem um rolê aí interessante. Por quê? Primeira coisa, eu vou falar de CNJ. Mas veja só, primeira coisa, desde quando que o Brasil tem CNJ? CNJ foi previsto em 2004. Eu falei o que a vocês, na minha graduação em Direito? Minha graduação em Direito foi até 2003. CNJ foi criado em 2004 com a Emenda Constitucional 45. Então, eu formei em Direito sem nem saber o que era CNJ. Eu me lembro claramente que os magistrados, na época, em várias palestras na UXAL, eu fiz graduação na UXAL, falavam assim, estão aí com um projeto de criar o controle externo do judiciário, que isso vai tirar a autonomia do juiz, autonomia dos embargadores e todo tipo. Eu só vejo, gente, sinceramente, o CNJ como sendo um parceiro do judiciário da sociedade. Eu sei que tem gente que não gosta muito do CNJ, mas o CNJ tem estatísticas, o CNJ trouxe publicidade. Honestamente, tá aí, beleza, tá aí um órgão que eu não vejo muito argumento contrário a ele. Ele tem uma popularidade, ele é bem aceito por todo mundo.